Capítulo 5. Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Alguns causam felicidade onde quer que vão. Outros, quando se vão. Oscar Wilde. Como você aprendeu até aqui? O caminho da vida é permeado pelo relacionamento com pessoas. Algumas delas atravessam nossa existência e nos trazem sofrimento. Outras cruzam a nossa jornada e fazem brotar sorrisos e arrepios no corpo. Certamente essas descrições fizeram você se lembrar de alguém neste exato momento. A que memória seu cérebro remeteu? Qual foi o sentimento que surgiu? Você suspirou? Ah, que saudade! Ou expirou? Sai, coisa ruim! Em 2015, a Disney Pixar lançou a animação Divertidamente, mais um daqueles longas infantis que ensinam grandes lições a adultos. Se você ainda não assistiu, assista. O enredo conta a história da pré-adolescente Riley, de 11 anos, que muda de cidade com os pais e vê sua vida se transformar. O mais interessante, contudo, é que a história da menina é contada por meio de suas emoções: alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, as personagens centrais. Ao ser entrevistada pela revista Saúde sobre o que podemos aprender a respeito de nossas emoções com o longa, a neuropsicóloga Cleide Lopes, do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho, de São Paulo, disse: todas as recordações que temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Assim como acontece em Divertidamente, as pessoas que passaram pela nossa história também acabam tendo terrenos a construir ou a vender no condomínio de nossas memórias. Como já dissemos antes, infelizmente não estamos no mundo ideal. Neste mundo real, convivemos com uma variedade de pessoas tóxicas e complicadas. Algumas delas são invejosas, outras vingativas. Há também as orgulhosas, as procrastinadoras, as preguiçosas e até aquelas que odeiam você pelos mesmos motivos que outras amam. Reforço ainda que algumas conseguem reunir mais de uma dessas más qualidades. Veja que desde que o mundo é mundo, esse tipo de pessoa existe. No livro da Sabedoria Milenar, já era necessário instruir o povo acerca disso. Nenhum de vós pense mal no coração contra o seu próximo. Não é surpresa, então, que em nossos dias também haja os ingratos, os indiferentes, os perturbadores da paz, os perseguidores, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os que se fazem de vítima o tempo todo, os irresponsáveis, aqueles que nunca correspondem às expectativas. O ladrão de influência e a classe mais comum é sorrateira, os traidores, os famosos Judas. Claro, existem ainda diversos outros adjetivos negativos e nomenclaturas que poderiam ser usados, mas este que acabo de citar nos ajudam a imaginar o tamanho de nossa luta diária para manter bons relacionamentos com outros. Lidar com pessoas não é tarefa fácil, verdadeiramente, isso é um desafio. Cada ser humano é repleto de diferentes valores, culturas e história de vida. As experiências pelas quais cada pessoa passa definem como ela interpreta o longo caminho na terra dos viventes. Uma constatação impactante é saber que, em meio à crise mundial de 2008, que teve o seu marco inicial em 15 de setembro daquele ano, nos Estados Unidos, após o colapso causado pela bolha especulativa do mercado imobiliário, levando bolsas de valores mundo afora a despencarem, o capital a desaparecer, imóveis a desvalorizarem a níveis absurdos, e empresas multinacionais a quebrarem. O único mercado que cresceu, e muito, foi o de pet shop, e permanece em alta, segundo pesquisa realizada por Caitlin Moldvay, publicada na Ibis World, que avaliou o período de 2003 a 2011 e prospectou até nossos dias. Que lições tiramos disso? Que sim, o ser humano descobriu que é mais fácil lidar com um animal de estimação do que tentar entender pessoas. Pense no melhor amigo do homem. Sim, o cachorro. Um cachorro tem uma facilidade de perdoar rápido, que deve nos servir de inspiração. Você pode dar uma bronca em um cachorro, e se chamá-lo de volta em seguida, ele virá correndo e feliz, pois não guarda rancor. Além disso, cachorros costumam ser alegres e transformam de maneira positiva o ambiente onde vivem. Temos muito a aprender com esse universo dos pets, e assim a humanidade tem preferido comprar um hamster do que resolver pendências emocionais com os outros seres da mesma espécie. Mas também não é para menos.
Está cada vez mais difícil de entender as pessoas. Por mais impossível que pareça, se dar bem com gente, com outros seres humanos, é essencial para a felicidade. Um bichinho de estimação traz muita alegria. Afinal de contas, ele não trai, não fala mal de você, nem o abandona. Contudo, um par da mesma espécie pode torná-lo feliz e completo. Sem desmerecer, é claro, a função emocional que um pet cumpre na vida de seus donos. Mas é imprescindível dizer que gente precisa de gente. Como seres pensantes e emocionais, nós nos conectamos a outros. Fazemos histórias juntos, mas não temos uma ideia clara de quem esses outros realmente são. Quando nos tornamos disponíveis emocionalmente, em busca de uma conexão profunda, muitas vezes somos feridos exatamente por aqueles em que depositamos nossa maior confiança. Todavia, nossa humanidade, mesmo ferida, anseia por conexão. Por isso temos dificuldade para deixar ir embora de nossa vida as pessoas que nos fazem mal. De certa forma, estamos ligados ao outro emocional e espiritualmente, ainda que na dor. Recentemente fiz uma pesquisa em minhas redes sociais, perguntei aos meus seguidores qual era a maior dificuldade deles ao lidarem com pessoas. Teve de tudo nas respostas. Falta de confiança, decepção, feridas emocionais, estes são apenas alguns exemplos. O que realmente me surpreendeu é que 70% das respostas foi: pessoas. Meu problema ao lidar com as pessoas são as pessoas, afirmou um seguidor. Pessoas são complexas, sim, mas a vida é muito curta, então precisamos simplificar as coisas. A época de levar desavenças para o túmulo já passou. A proposta deste livro é exatamente simplificar as relações humanas. Essa é a minha sugestão para a felicidade, no que tange às relações interpessoais. A jornada de nossa existência é uma estrada cheia de pedras. As águas de corredeiras têm lições preciosas a nos ensinar. Ao observarmos como é um riacho no meio de uma fazenda, percebemos que, apesar de deparar com muitas pedrinhas, a água, em vez de enfrentá-las, contorna uma a uma, com elegância e rapidez. A água corrente sempre seguirá o seu caminho, sem se importar com a quantidade de pedras à sua frente. Se nos comportássemos como a água, nós, em vez de perder tempo batendo de frente com as pedras, simplesmente avançaríamos para a próxima fase do rio. É importante entendermos que na vida, algumas pessoas não são pedras de tropeço. Como falamos no início do livro, são pedras no sapato mesmo. Já outras são essenciais para a construção da escada do sucesso, mas sempre serão como pedras, incômodas e pesadas de se carregar. Um ser humano não treinado emocionalmente e frio espiritualmente, quando vê uma pedra no caminho, tende a querer chutá-la com o intuito de tirá-la da frente. Veja bem, quem se machuca é somente quem golpeia. A pedra continua sem sentir nada. Ela está ali apenas cumprindo o seu propósito, ser pedra, estática e fria. Entenda, as pedras não estão no caminho para serem chutadas. Se chutá-las, quem vai se machucar será você. Só você. Falamos bastante sobre isso no capítulo 3, quando tratamos dos contornáveis. É simples assim. Governe as suas emoções, para não chutar as pedras pelo caminho. E preserve-se da dor da topada. Pedras no sapato devem ser retiradas. Pedras na estrada devem ser contornadas, se forem de tropeço. Se forem pedras de tamanho certo para a construção da escada do sucesso, estando em sua estrada, devem ser usadas. Sim, você só chega lá com a ajuda de pessoas. As famosas pedras no caminho sempre existirão. Carlos Drummond de Andrade poetizou bem sobre esse tema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Seja na vida de Drummond, seja na minha, seja na sua. As pedras ali estão, por vezes persistentemente, ficam em nosso caminho. Na vida, essas pedras em geral são indivíduos que comumente nos são próximos, como familiares, possivelmente pessoas incontornáveis. E tem mais, quanto mais próxima é a pessoa, mais a chance de nos ferir ela tem. Por quê? É na profundidade que munimos as pessoas de informação a nosso respeito. Contamos nossas dores, nossos erros, segredos e sonhos. Isso se transforma em bala na agulha contra a gente depois. Por isso, as 3 esferas de amizade sobre as quais falei no capítulo 1 são tão importantes.
Precisamos ficar atentos a quem tem acesso à nossa intimidade. Contudo, as escadas do sucesso realmente existem. E adivinhe, também são pessoas ou oportunidades disfarçadas de pessoas. Sendo assim, não dá para desistir das pessoas, entende? Sei que quando estamos feridos, não concordamos com essa verdade, mas acalme seu coração. Vamos seguir desbravando esse universo socioemocional que são as relações humanas. Percepção da realidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis. O Rio de Janeiro foi o meu lar por 33 anos. Como fui criado no subúrbio da cidade maravilhosa, infelizmente eu me acostumei com a violência e sobretudo com a rotina de assaltos da região. Hoje, morando em Orlando, na Flórida, percebo o quanto aquele tempo no Rio de Janeiro contribuiu para que eu ficasse mais esperto. Dificilmente alguém se aproxima de mim com má intenção e eu não percebo. Mas também o quanto isso prejudicou a minha qualidade de vida mental. Muitas vezes, quando eu via uma moto se aproximando no rio, o meu coração já disparava e eu começava a suar frio e literalmente entrava em pânico. Isso porque fui assaltado à mão armada algumas vezes naquela região. Certa vez, quando Giannini estava no 8º mês de gravidez da nossa primogênita, Júlia, 4 bandidos me renderam em frente à casa dos meus pais. Além de levarem todos os bens, ainda ameaçaram me matar. Como no momento do assalto eu estava ao telefone com a Giannini, ela escutou tudo do outro lado da linha e quase desmaiou. Eles roubaram meu relógio, meu celular, todo o dinheiro da carteira e a minha aliança. Ainda assim, os ladrões de carro levam menos em valor do que os ladrões da alegria, os sequestradores da paz e os assaltantes de sonhos. É por isso que no livro da sabedoria milenar, o Mestre Jesus nos ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um relógio você pode comprar outro, mas e a sua paz? Exemplo cotidiano. Um amigo próximo comprou uma linda caminhonete estes dias. Estava todo feliz com a nova aquisição. Conseguira bons juros no financiamento e estava satisfeito com todo aquele conforto. Seu sorriso podia ser visto a quilômetros de distância. Ao estacionar na padaria do bairro para levar um pãozinho fresco para casa, um vizinho derrubou-se na janela do veículo e, com cara de desdém, disse: "Bom carro, hein? Pena que nessa cor é muito difícil de vender depois." Uma frase, apenas uma frase. E lá se foi a alegria da compra. Bandidos psíquicos estão por toda a parte. Ladrões de alegria são mais comuns do que você imagina. Eles estão por toda a parte. Dentro da sua família, na escola, na igreja, na rua e no seu trabalho. Neste capítulo, quero ensinar você a identificar e depois blindar-se contra esse tipo de gente. Eles estão por toda parte e você precisa saber identificá-los e proteger-se. Apenas isso. Escolha quem fica, decida quem vai. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse: "O caráter de um homem é formado pelas pessoas com quem ele escolheu conviver. Sendo assim, alguns devem apenas passar pela sua vida, outros devem ficar para sempre. A decisão sempre será sua. Você escolherá as pessoas que formarão seu caráter. Literalmente, há pessoas que entram em nossa vida por acaso. Contudo, não é por acaso que elas ficam. Use o seu senso de propósito de vida e sua maturidade, caso a tenha alcançado, e a sua conexão com Deus para tomar essa decisão que muda destinos. Imagine ter um vizinho de porta que é um ladrão de alegria, um parente que é um sequestrador emocional ou um colega de trabalho que é um assaltante da paz alheia. Perceba que essas pessoas podem fazer parte das suas esferas de amizade ou que podem ser incontornáveis. É nesse momento, então, que surge a pergunta: Tiago, mas como eu escolho quem deve partir da minha vida? Esta é a minha filosofia pessoal. Quando se tem uma desculpa, mas não uma palavra de perdão, quando há sempre uma explicação, mas nunca um arrependimento, o melhor é cortar, seja o que for, pela raiz. Sabe o que isso significa? Jamais meça uma pessoa pelos seus erros.
mas por sua capacidade de arrepender-se e consertar as coisas. Pessoas sempre vão errar, mas poucas vão se arrepender e consertar. Dê muito valor a essas poucas. Às vezes é possível, em vez de bloquear as pessoas definitivamente da sua vida, apenas mudar o local que você frequenta e onde elas estão, tornando-as contornável. Outras vezes, isso é impossível. Que novela! Veja o caso dos seguidores de Jesus: Pedro, da esfera de amigos íntimos, e Judas, da esfera de amigos necessários. Erraram com Jesus. Um negou, o outro traiu. Os dois erraram com relação ao homem a quem juraram fidelidade. Mas Pedro se arrependeu e voltou, enquanto Judas foi embora e se suicidou. Acredite, as pessoas à sua volta decidem o destino que vão tomar. Algumas farão de tudo para buscar reconciliação. Nesses casos, seja humilde e aproveite a oportunidade. Outras simplesmente darão as costas e desaparecerão para sempre. Pessoas são imprevisíveis. Contudo, em suas emoções e reações, revelam quem são. Todo mundo dá pistas de quem realmente é, mesmo quando estão interpretando um papel para tentar se relacionar com você. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas antes já dava sinais de que havia algo de errado na relação que ele mantinha com o dinheiro. A Bíblia diz que ele roubava da sacola de ofertas e das esmolas que o ministério de Jesus recebia. Pessoas que traíram você recentemente deixaram pistas antes de consumarem o fato. Você é que não ligou os pontos. Ser um especialista em pessoas exige atenção e aprendizado. Você precisa prestar atenção aos detalhes do comportamento e das palavras de cada pessoa para aprender com isso. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Platão. Pode prestar atenção a isto. Quando alguém fala mal dos outros para você, é um sinal de que um dia essa pessoa também falará mal de você. Para os outros, esse é o ciclo dos relacionamentos e da convivência. Você quer estar rodeado de pessoas inteligentes ou de pessoas mesquinhas? Identifique e depois aproxime-se ou afaste-se, selecionando as pessoas que você deseja manter por perto. Talvez seja esse o motivo de o ser humano ser tão apegado àquilo que não tem sentimentos, como no caso de bens materiais. É dessa forma que ele se sente mais seguro, já que coisas não traem. Coisas não ofendem, não abandonam e não criticam. Coisas não reagem ao que você diz ou fala. Coisas cumprem o propósito de serem usadas por você, na hora que você deseja, sem se incomodarem de ser deixadas de lado em seguida. Em geral, o ser humano prefere valorizar coisas, não pessoas. O interessante é que nem sempre isso acontece porque a pessoa é essencialmente materialista, mas porque é uma relação que dói menos. Por mais difícil que a convivência humana pareça ser, e ela realmente é, jamais transformaremos o mundo usando coisas, mas servindo pessoas. Coisas não reagem ao racismo. Pessoas se juntam e protestam contra isso. Coisas não se sentem injustiçadas com a maldade, mas pessoas injustiçadas precisam de outras que lutem por elas. O mundo precisa de boas pessoas, mais do que de coisas modernas. Você pode até amar as coisas, mas elas jamais amarão você de volta. A decisão de amar e servir pessoas é difícil de ser tomada, mas é necessária. Tipos de ladrões da felicidade. Para ajudar você a identificar e se proteger com mais facilidade contra os ladrões da felicidade, que hoje podem estar em qualquer nível de relacionamento com você, fiz um pequeno resumo dos principais tipos com os quais você vai se deparar. Veja a seguir: o desinteressado. Esse tipo de sequestrador emocional faz um comentário negativo sobre você, ou comparação a respeito do que ele tem e você não. Assim é o desinteressado, um sem noção. Não há um real interesse em ferir. O comportamento do desinteressado não é proposital. Se você for mulher, funciona assim. Uma amiga desinteressada chega à festa do ano, a qual todos foram convidados. Olha para você de cima a baixo e dispara: fulana usou um vestido igual ao seu na semana passada. Nada vai mudar no mundo porque alguma pessoa já usou um vestido igual, caso ela não tivesse mencionado. Você nem saberia disso. Como ela não tem noção de que isso poderia incomodar ou ferir você de alguma forma, ela faz o comentário bem no meio de uma festa importante. Existe muita gente assim. Inclusive, pasme,
Você pode estar nessa categoria. Eu sempre presto atenção ao que vou falar quando alguém me mostra um trabalho ou nova conquista. Às vezes eu nem gosto do que foi mostrado, mas decidi não ser um ladrão de felicidade alheia. Mas, Tiago, nunca serei sincero com as pessoas? Você poderia contra-argumentar. Claro que vai. Primeiro porque nada é tão ruim que você não possa buscar algo para elogiar sinceramente. Se não lhe agrada o vestido repetido, elogie o belo sorriso ou o cabelo e as joias, ou mesmo os sapatos. Se o texto tem um tema que não lhe agrada, elogie a coesão das ideias. Se você nunca compraria um carro daquele modelo, elogie o acabamento, compreende? Sempre há algo para ser sinceramente elogiado. Lembro-me de um filme em que o personagem principal era um cara de que todos gostavam. O segredo? Ele nunca roubava a alegria de ninguém. Uma mulher sem nenhuma beleza foi cumprimentá-lo, em uma fila de espera. Ele olhou-a nos olhos, sorriu e disse: "A maçã do seu rosto é incrível. Tem um formato perfeito e fica rosada quando você está envergonhada." Um elogio sincero que mudou o dia ou a semana daquela mulher, que era pouco admirada. Mas fique atento, pois se a pessoa for de uma das 3 esferas da amizade, ou tutorada de alguma forma por você, vale a pena em um dia comum, ou seja, fora de um evento especial em que as emoções estão à flor da pele, mencionar como você faria tal coisa diferente ou compraria outro tipo de produto, de modo a agregar algo à vida da pessoa. Amigos fazem isso. Agora, se a pessoa não é amiga ou mentorada por você, ela dificilmente entenderá que você quer apenas ajudar. Então, o meu conselho é: evite roubar a alegria de alguém. A camisa do amigo é feia e você não gostou? Não diga isso no dia em que ele a está vestindo para um evento importante. Não estrague o momento de ninguém. Não seja um desinteressado. Dias atrás, quando Jasmine nasceu, Janine me convenceu sobre a necessidade de comprarmos um segundo carro, a minivan que dirijo para dar conta de levar 4 filhos, sogra e a Joana. A bênção de Deus que nos ajuda com as crianças, de um lado para o outro. Não estava sendo suficiente, pois às vezes preciso ir a algum lugar e Janine para outro. Então fomos a uma grande loja de carros da cidade. Ficamos impressionados com a quantidade de automóveis modernos naquele enorme pátio. O vendedor me apresentou 4 opções de veículos dentro do valor que eu dispunha para dar de entrada no carro. Para minha surpresa, uma Mercedes-Benz do último modelo estava na lista que minha entrada financeira comportava. Fiquei empolgado. Os outros carros ofereciam o mesmo conforto, mas não tinham aquela dianteira luxuosa, aquele banco caramelo, aquele símbolo imponente da Mercedes na frente do carro. Não eram uma Mercedes, enfim. Fiz o test drive nos 4 modelos apresentados, mas o meu coração estava inclinado para a Mercedes, por causa de todo o status, do conforto e da impressão que ela proporcionava. No auge dessa emoção, busquei foco e comecei a pensar nas pessoas que amariam me ver naquele carro e nas que se morderiam de raiva. Por isso, foi aí que uma ficha caiu. Eu gostaria que você também entendesse essa linha de pensamento. De antemão, sei que não é a única linha de pensamento correta sobre o assunto, porém, é a mais viável que encontrei até hoje. Eu a chamo de retrato mental. Eu desenhei toda uma cena em minha mente. Imaginei que estava chegando a uma festa com aquele carro. Em geral, as pessoas me conhecem e sabem quem sou e o que faço. Quem não tem condições de ter aquele carro certamente pensaria: tá com dinheiro, hein? Deve estar metido em algum rolo por aí. Outros ficariam calados, mas começariam a invejar a minha nova aquisição. Muitos outros comentários negativos iriam correr, como correm as águas em um rio. É interessante que aqueles com condições financeiras de comprar carros até melhores poderiam se sentir ameaçados. Entre estes, a conversa da noite seria: entre um buchinho e outro, como o Tiago pode andar num carro desse? Será que fechou um novo negócio? Mas ele também é pastor, né? Deve ter dinheiro dos fiéis nisso aí. É claro que no mundo ideal todas as pessoas vibrariam com a conquista, ficariam felizes pela vitória. Contudo, estamos no doloroso mundo real, no qual há inveja, em que as pessoas falam mal e arranjam desculpas sobre por que isso não aconteceu com elas, e sim com você, ou acham inconveniente que você tenha alcançado o mesmo patamar que elas. Foi assim que decidi não roubar a alegria de ninguém.
nem me colocar sobre a luz dos holofotes. Claro que não abri mão do conforto da minha família, mas ao final optei por comprar um carro que não fosse tão chamativo e que tivesse uma qualidade similar. O que mais chama a minha atenção é que o preço foi o mesmo, porém o impacto emocional que gerou nas pessoas foi diferente. Quero ressaltar que não é problema algum você comprar o carro que quiser. Eu decidi não exibir uma máquina como aquela para não ganhar mais inimigos e não estragar a alegria dos que têm menos ou mais do que eu. Eu já tenho problemas demais sem provocar ninguém. Imagine se começasse a procurar por isso. Por fim, a minha família está feliz com o carro. E os meus amigos e os inimigos ocultos, aqueles que se dizem amigos, mas na verdade querem o mal, que convivem comigo, não estão ofendidos nem cochichando por aí. Eu acho. Sei que isso é delicado, pois quando você compra, por exemplo, um computador novo, quer que todos saibam dessa sua alegria, quer que vejam que você conseguiu comprar o melhor. Apenas tome cuidado para que, sem saber, você não se transforme em um desinteressado, ladrão de felicidade. Tem muita gente que sofre vendo o que você tem, ainda que você mesmo o considere pouco. Se você resolver esbanjar, o abismo entre você e as pessoas aumenta bastante. Tem gente que sequestrou as suas emoções por algumas horas, por causa de coisas que contaram para você ou pelo que postaram nas redes sociais. Mas isso não quer dizer que elas o queiram ferir. Às vezes, eram desinteressados, como eu já fui quando expunha coisas que afetavam as pessoas. Faça um retrato mental da cena de como as pessoas reagiriam ao saber da sua conquista, e você terá sabedoria para fazer as melhores escolhas. Desinteressados ainda podem ser de outros tipos, a continuar sendo ladrões de felicidade. O fofoqueiro, por exemplo. Às vezes, ele levou um assunto seu para outros, não porque queria fazer mal a você ou expor sua vida, mas porque ele simplesmente não sabe controlar a sua própria boca. O portador de más notícias é outro tipo de desinteressado. Provavelmente ele não quer deixar você depressivo, mas, como é negativo por natureza, ele só se aproxima para contar tragédias e afins. O intencional. Esse tipo de ladrão de alegria surge em nossa vida por diversos motivos. Ele está incomodado porque você está feliz no casamento, porque seu patrão gosta de você, porque os vizinhos celebram quando você está por perto. Não importa o motivo. O ladrão intencional quer fazer algo para roubar um pouco dessa sua alegria sempre que possível. Ele não é assim sempre com todos, nem foi assim sempre com você, mas desenvolveu algo contra você. E agora ele sente a necessidade de bater de alguma forma. Tenho um exemplo não agradável na minha vida. Nesse caso que vou citar, fui eu mesmo que me tornei um ladrão emocional. Quando comecei a minha empresa aos 25 anos de idade, eu não tinha recursos para nada. Era uma pessoa frustrada emocionalmente e me comparava com tudo e com todos. Janine me explicou bem quem eu era nessa época, quando prefaciou meu livro Dinheiro é Emocional. Nessa obra você pode ler a descrição perfeita de quem eu era. Então, quando a empresa prosperou um pouquinho e deixei de ser um zero à esquerda para o banco, peguei um cartão de crédito e fui comprar um carro zero da época. A minha intenção não era ter mais conforto ou simplesmente ter um meio de transporte. Eu queria mostrar para todos que haviam duvidado de mim que naquele momento eu estava bem. Eu queria também competir com os meus primos e amigos, que haviam prosperado antes de mim. Que sentimento horrível eu tinha, analisando nos dias de hoje. Contudo, nesse período da minha vida, eu estava completamente cego e só queria roubar a alegria de alguém. Falando assim, parece que eu era uma má pessoa. Mas não, eu era apenas um escravo das minhas frustrações e de desejos não atendidos. Eu fazia questão de chegar atrasado aos eventos familiares ou compromissos do trabalho, apenas para estacionar o carro na frente do local, de modo que todos pudessem ver que eu estava chegando, e assim contemplar a minha vitória. Que mesquinho, que ridículo. Contudo, as pessoas são assim. Quando se acham menos, tentam ser mais, exibindo as coisas que possuem. Hoje eu acho isso o fim do mundo, mas naquela época era uma proteção emocional para mim. Uma forma de me sentir bem e aceito. Você já se sentiu assim, disposto a fazer qualquer coisa para ser aceito pelas pessoas? Então, lembre-se, pessoas que roubam sua alegria hoje podem se tornar
relevantes no futuro. Aconteceu comigo. Eu mudei. As pessoas mudam. E da mesma forma que alguém pode ter sequestrado sua paz, será que você também já fez isso com alguém? Se você está desesperado a ponto de querer fazer qualquer coisa, certamente vai optar por fazer a coisa errada. Pessoas são assim. A Inveja Mata, uma comédia cinematográfica de 2004, apresenta a história de dois amigos íntimos e vizinhos, Tim e Nick. Nick convida Tim para ser seu sócio na pesquisa e no lançamento de um produto inusitado, um vaporizador para fezes de animais de estimação. Tim não dá muito crédito à ideia e não aceita fazer parte da sociedade. Contudo, o produto dá certo e se torna um enorme sucesso. E Nick ganha muito dinheiro. Tim fica com inveja, uma baita inveja. Para piorar, ele ainda tem de conviver com a cobrança da esposa e dos filhos pelo fato de ele não ter tudo o que o vizinho tem. Como se não bastasse, Tim ainda mata sem querer o cavalo de estimação de Nick e passa grande parte da trama tentando esconder seu erro. Pessoas são assim, em vez de se desculparem, querem esconder seus erros. Nick, por sua vez, doa metade da empresa a Tim, que finalmente se arrepende e conta a Nick sobre o cavalo. Nick prontamente o perdoa, dizendo: realmente foi um acidente. No fim, o vaporizador acaba sendo retirado do mercado e ambos perdem tudo. Mas agora é Tim quem tem uma ideia magnífica, um inovador flan de bolso, que Nick aceita na hora e os dois passam a ser sócios novamente. Pessoas são assim. Melhores amigos erram, mas o perdão corrige. Havia um amigo daquela época que não importava o que eu comprasse de novo. Fosse carro, relógio, celular, qualquer coisa. Mesmo, eu dava um jeito de mostrar para ele. Eu só me dava por satisfeito quando aquele amigo específico visse o meu carro ou qualquer outra conquista minha. Eu precisava me afirmar diante dele. Estou contando um caso pessoal e triste como esse, para você saber que qualquer um pode ser um sequestrador emocional intencional. Não é necessário que haja intenção destruidora. Para isso, pessoas comuns que não vigiam e não tratam dos sentimentos podem se transformar em bandidos emocionais. Precisa ficar claro que eu sei que o problema não eram os meus familiares ou os meus amigos, mas o total descontrole das minhas emoções à época, a minha falta de identidade e a minha pequenez espiritual. Atualmente eu consigo ser mais empático porque vivo isso. Consigo entender o porquê de algumas pessoas, intencionalmente, virem tentar nos ferir e roubar nossa alegria. Não é nada contra a gente. São essas pessoas que precisam se sentir bem, de alguma forma. Como reconheci esse erro em mim e o corrigi, agora consigo não emitir o julgamento, é claro. Tenho facilidade em perdoar quem faz isso comigo. Faça uma autoanálise, identifique todos os seus erros, seja bem crítico consigo mesmo. Isso ajudará você a entender melhor os outros. O neurótico. Neurose ou neuroticismo é um transtorno psicológico que leva o doente a sofrer de intensa angústia e ansiedade. Também tem como sintoma a preocupação constante. Vamos aqui nos ater à angústia e ansiedade, geradas pela preocupação constante de estar sendo perseguido. Perseguido é como ele se sente. Ele acredita que o mundo está contra ele e que todos nesta terra estão competindo contra ele. Dessa forma, ele deseja machucar emocionalmente e estragar o prazer de qualquer um que puder. Às vezes, ele escolhe uma vítima específica para atacar. Contudo, em geral, ele abre o campo de mira e atira seus distúrbios emocionais e suas mazelas espirituais em todos que cruzam o seu caminho. É importante ressaltar que usaremos o termo neurótico apenas como uma indicação de um tipo de ladrão de felicidade que queremos mostrar, não em razão do amplo sentido geral desse termo na terminologia da medicina. Tempos atrás, convivi com uma pessoa assim. Primeiro começamos uma amizade. Ela parecia ser uma pessoa equilibrada e até mesmo boa. Os ladrões de alegria neuróticos têm uma capacidade incrível de dissimular. Ele era bem maior do que eu em termos financeiros, profissionais, etc. Eu o via como uma referência naquela época. Como eu estava quebrado emocional e financeiramente, nesse período em que nos aproximamos, sentia-se confortável emocionalmente. Afinal de contas, perto de mim, ele era o cara.
mesmo sabendo dos abismos que eu atravessava na vida. Ele insistia em mostrar os carros esportivos ou o relógio de não sei quantos $1000. Ele não fazia para me ofender. Até então, eu ainda não representava uma ameaça para ele. Acredito que nessa época ele era um desinteressado, ladrão de felicidade. O tempo foi passando, o meu destino foi sendo descoberto e traçado. Fui me preparando cada dia mais, me fortalecendo na fé e crescendo nas emoções. Com o tempo, pequenos resultados começaram a surgir, assim como uma flor que às vezes brota no meio do deserto. E por mais que essa flor seja apenas uma, acaba chamando mais atenção em meio a todos os hectares sem vida do deserto. Quando fui saindo do estado de mornidão financeira, de paralisia ministerial e profissional, quando as pessoas começaram a mudar para melhor na minha vida, esse amigo foi o primeiro a me ligar com a seguinte conversa: Tiago, por que você está falando mal de mim por aí? Eu não falei nada, somos amigos, respondi. Do que você está falando? Estou aqui para tirar qualquer dúvida. Se quiser colocar de frente comigo a pessoa que disse isso a você, fazemos hoje mesmo, sem problemas, eu disse. Ele nunca quis resolver, apesar de eu sempre propor imediatas soluções. Os dias foram passando e ele foi piorando. Quanto mais eu crescia na vida, mais ele construía situações para roubar a minha paz. Inventava histórias terríveis a meu respeito e contava para os outros. Tentava fazer com que os meus convites de palestras desaparecessem. Alguns casos poderiam ser levados, inclusive, à polícia. Todavia, eu decidi seguir por outro caminho. Apenas me afastei e fui esfriando o que antes parecia ser uma amizade. Lembro-me do dia em que eu, tentando me levantar, tentando recolher os cacos de vidro emocionais que ficaram pelo chão da minha existência, fui convidado a dar uma palestra pela qual seria remunerado. Eu estava começando nessa área. Tudo era muito novo e emocionante para mim. Nesse dia ele me ligou, horas antes do evento, para dizer que 2 pessoas próximas a ele iriam me processar. Suas palavras foram: sei que você está prestes a fazer um evento, mas eu acho melhor você saber que fulano e cicrano vão processar você em X mil reais. Perdi o chão no mesmo instante. Fiquei desatento e desfocado. O ladrão de felicidade da categoria neurótico não se importa em dar uma má notícia no melhor dia da sua vida. Ele é um estraga-prazeres por natureza. E é muito difícil entender ou amar alguém assim. Contudo, por ser um especialista em pessoas, é essencial entender por que elas fazem o que fazem. Isso é o que acalma, entender o porquê das coisas. Todo abusador, como já se diz, foi abusado um dia. Fala-se muito isso em relação aos abusos sexuais, mas vale também para os abusos emocionais. Esse homem, que se tornou um neurótico, ladrão de alegria alheia, foi abandonado pelo pai quando ainda estava na barriga da mãe. Essa mulher guerreira que ficara com o desafio de criar filhos sem pai, não teve outra opção na época a não ser se prostituir. Pobreza, maus tratos e muita vergonha foram sua rotina. Na infância, esse meu perseguidor experimentou na pele o que eu jamais suportaria passar. E quando cresceu e sobreviveu apesar de tudo isso, viu as pessoas que estavam ao lado dele começar a superá-lo em algumas áreas da vida. Ele não teve inteligência nem agilidade emocional para se posicionar interiormente. O caminho foi o ataque neurótico. Quando entendi isso, a raiva passou. O sentimento de compaixão me tomou por completo. Entender o porquê das coisas é uma importante ferramenta para a construção da sua saúde emocional, mesmo que o outro lado seja o malfeitor. Se você não resolver por sua conta, quem ficará debilitado psicologicamente será você. As aparências enganam. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Milor Fernandes. Olha ao seu redor, parece que a esposa do colega de trabalho é perfeita, que o filho do vizinho é ótimo, que os funcionários da empresa concorrente são os melhores. Mas, parafraseando Milor Fernandes, admiramos as pessoas que ainda não conhecemos bem. A vida é assim, as pessoas são assim. Você convive um pouco e o encanto acaba. No mundo ideal, todos deveriam ser excelentes no que fazem e contribuir para a coletividade. No tenebroso mundo real, as pessoas são egoístas. E quanto mais próximas da gente, menos nos interessamos e as admiramos
Não é à toa que os incontornáveis nos são muito próximos. É por isso que procuro não me impressionar com quem ainda não conheço. Quando temos proximidade o suficiente, tudo muda. O oposto também é real. Acredite, existem pessoas que estão ao meu lado hoje e são muito mais fáceis de se admirar estando perto do que quando estavam longe. Um especialista em pessoas é aquele que sabe lidar com o ser humano, a ponto de ser admirado pelos mais próximos. É aquele que entende que a essência vale muito mais do que a aparência. Provocadores de ladrão. Quem tem mais chance de ser assaltado andando pelas ruas de uma cidade grande? Aquele que está com relógio de ouro e um cordão no pescoço? Ou um rapaz de bermuda de praia e camiseta? Inocente ou intencionalmente? Vestimos coisas, postamos coisas, mostramos coisas que despertam quem estava quieto. A frase popular, a ocasião faz o ladrão, encaixa-se bem no contexto sobre o qual estamos falando. O livro da sabedoria milenar também nos adverte. Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Não devemos, como especialista em pessoas, criar ambiente propício para assaltos emocionais. Por favor, acredite em mim. Não vale a pena provocar os ladrões da felicidade, só porque você quer tirar uma onda, ou inconscientemente deseja tentar apagar uma frustração do passado, mostrando para os outros o que tem agora. Esses bandidos das emoções são cruéis e conhecem o seu ponto fraco. Eles vivem de tristeza, e você está buscando a felicidade. Gente, é muito sério isso. Um cara muito influente em uma roda repleta de gente importante mencionou o nome de um amigo, ainda que seja estratégico. É um amigo meu. A minha antena ligou na hora e prestei muito mais atenção no que todos eles estavam dizendo. Esse homem importante então disse: "E aquele fulano, hein?" Referindo-se ao meu amigo. "Ele não é filantropo e religioso?" "Não entendo." Postou uma foto usando o cinto Louis Vuitton e ostentando um carro com bancos vermelhos. Aposto que era uma Maserati. A conversa foi ficando cada vez mais séria e um dos que estavam na roda disse: "E é por isso que fechei a porta para ele lá na cidade tal." O homem mais influente do grupo pegou o gancho e continuou: "Quer andar na chuva, irmão? Tem que se molhar. Vou mandar levantar o imposto de renda dele e verificar se condiz com a onda que ele está tirando." Sabe qual foi o único erro desse meu amigo estratégico? Postar uma foto dentro de um carro usando um cinto de marca. Ele é um bom amigo, pai de família e gente muito boa. Ele provocou, embora sem querer, alguns ladrões de paz. Eu mesmo passei por algo parecido. Só que no caso fui eu quem quase se transformou num sequestrador de alegria. Ninguém está vacinado contra os ataques das emoções tóxicas. Um amigo meu lançou um livro e depois postou um vídeo nas redes sociais todo feliz, dizendo que havia ganhado um prêmio super importante da editora em que publicara a obra. Como também sou escritor e fico ligado nos prêmios que existem por aí, quando vi aquilo comecei a criticar em pensamento. Que mentira, quem dá prêmios são as revistas especializadas, não as editoras. Como se não fosse ruim o suficiente. Segui aumentando a minha tensão interior. O cara lançou o livro agora e já está contando vantagem. E piorou ainda mais. Aquilo começou a me incomodar de tal maneira que apertei o botão deixar de seguir do Instagram dele. Somente então fui que me lembrei de que ser um especialista em pessoas não é ser perfeitinho e nunca sentir coisas negativas, mas identificar o que está acontecendo e rapidamente abrir a caixa de ferramentas para consertar o problema. Comecei a refletir sobre o que eu estava sentindo. Eu me questionei se aquele sentimento negativo era algo real ou fruto de algum parafuso mal apertado nas minhas emoções. Eu me considero uma pessoa equilibrada, mas ninguém está isento de se sentir provocado. A forma como a pessoa postou o que postou, o assunto que era do meu interesse e o momento que eu estava passando, a somatória de tudo isso me fez reagir negativamente por alguns minutos. Contudo, abri a minha caixa de ferramentas e comecei uma obra interna com as perguntas-chave. Quem sou eu? Preciso sentir isso para provar quem sou? Por que fiquei tão incomodado? Estou com inveja? Ou ele realmente exagerou no que disse? O que posso fazer hoje para não sentir isso novamente amanhã? A minha felicidade depende das minhas atitudes ou das postagens dos outros. Aquela pessoa tão especial e cheia de talentos, sem saber estava me provocando e poderia ter perdido a minha amizade, ou até mesmo ganhado um inimigo. Se eu não tivesse usado a minha caixa de ferramentas emocionais, caro leitor,
Neste momento, enquanto escrevo solitário e aprecio a companhia apenas da minha bebida favorita, o café, estou aqui pensando se eu, que me considero inteiro emocionalmente, já estava a ponto de bloquear um amigo e até falar mal dele por aí. Imagine como estão reagindo os quase 80% da população mundial, que, segundo as estatísticas apresentadas pela Unicef na pesquisa realizada principalmente por Jonathan Sheffer, estão com problemas emocionais. Será que ainda há esperança? Como se blindar contra os sequestradores emocionais? Ladrões de alegria, especialistas em pessoas, precisam se desenvolver diariamente para estar protegidos contra os sequestros emocionais e os ladrões da alegria. E é por isso que apresento agora a você uma lista de ferramentas de proteção. Ferramentas de proteção. Tenha uma identidade. Eu me chamo Tiago da Costa Brunet. Nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, pois meu pai, ainda que carioca da gema, estava servindo a Marinha do Brasil na cidade vizinha a Corumbá, Ladário. Hoje, aos 38 anos de idade, ajudo milhões de pessoas por meio de vídeos na internet, de eventos presenciais e dos meus livros. Sou um constante apoiador de causas socioeducacionais, no Brasil e na África. Sou casado com Giannini, a quem amo e que sempre cuidou de mim, e de nossos 4 filhos. Somos pais da Júlia, do José, do Joaquim e da Jasmine. E este, para mim, é o título mais importante que tenho. Pai, isso me completa de verdade. Os meus sonhos foram realizados na minha família. Sou filho de Dário e Fanny, um pastor por chamado, que foi militar por profissão, e uma professora de escola primária que largou o emprego para criar os filhos. Esses senhores até hoje são os meus melhores amigos. Tenho 2 irmãos maravilhosos e cheios de talentos e dons. De vez em quando brigamos ao melhor estilo street fight, mas tudo fica bem depois. Sou pastor, educador, palestrante internacional, escritor e professor de cursos online. Os meus frutos podem ser vistos em minha família, no número de pessoas convertidas mensalmente ao Evangelho de Jesus, o qual eu prego, nas minhas redes sociais, na minha vida financeira e nos meus amigos fiéis e constantes, que mantenho desde a minha infância até hoje. Esse é o Tiago, esse sou eu. Eu sei quem sou. Sabe por que falo isso para você agora? Porque todos os dias somos desafiados a esquecer quem somos, por causa de provocações ou situações contrárias. Tempos atrás, tive que viajar com toda a minha família do Brasil para os Estados Unidos, onde moramos. Havíamos passado as férias. Para as crianças foi um tempo muito especial, na casa dos avós, no Rio de Janeiro. No avião, meu filho número 3, Joaquim, começou a chorar sem parar. Deu aquele show, como costumamos falar. Então, tomei-o nos braços e fui até a parte divisória entre a classe econômica, onde eu estava, e a executiva. Ali há uma espécie de cozinha e também banheiros. Fiquei alguns minutos disfarçando com ele no colo por ali, pois tinha espaço suficiente para eu distrair o meu pequeno. Foi então que um líder religioso saiu da classe executiva para ir ao banheiro e me viu parado ali naquele espaço. Ele sorriu e, sem me cumprimentar, perguntou: "Você está na classe econômica? Não vi você lá na executiva." Não sei se ele fez por mal, porém me senti atacado. Protegi o meu coração e não deixei aquilo entrar e tomar meus sentimentos. Eu apenas respondi: "Sim, estamos. A minha família e eu ali atrás. Sim, mas vamos sobreviver." Ele riu e foi embora. Voltei para o meu assento lá atrás, horas depois. Eu já estava estressado, pois Joaquim não parou de chorar e gritar. O avião finalmente pousou. Nós desembarcamos e fomos para a enorme fila de imigração. Já naquela espera, quem estava na nossa frente era justamente esse líder e sua esposa, somente para complicar o meu estado emocional. Ela me olhou de cima a baixo e virou a cara. Só para que saibam, a minha esposa e eu já havíamos jantado com esse casal algumas vezes. Por outras vezes, eu ministrei palestras na instituição que ele preside. Estranhei todo aquele desprezo, mas antes de dar vida a um fantasma emocional, eu apenas me lembrei de quem eu sou. Identidade. Sou Tiago, ajudo pessoas, não prejudico a vida de ninguém, sou pai de 4 filhos incríveis, estou aqui com a pessoa que mais amo, a minha esposa. Seja lá o que estiver acontecendo, isso não tem a ver comigo. Eles é que não devem estar bem. Fiz uma oração ali na fila mesmo. Senhor,
Ensina-me o temor do teu nome. Faz-me humilde e servo de todos. Obrigado, Espírito Santo. Conclusão. Eu apenas me lembrei de quem eu sou. E fazer uma oração, meu coração ficou protegido de um conflito que poderia se arrastar por anos. Jamais reaja no momento do problema. O que a Bíblia chama de domínio próprio, a inteligência emocional e a ciência chamam de autocontrole. Essa é a ferramenta mais útil a ser usada quando estamos no momento em que o problema está acontecendo. É mais difícil lançar mão dela quando o ataque vem de um incontornável, pois existe uma carga sentimental envolvida. Se quando alguém que você nunca viu na vida xinga você no trânsito, isso gera um impacto emocional. Quando o seu colega de trabalho que faz a mesma coisa, isso gera um tsunami. Para ambas as situações, reagir nunca é opção. Não há registros históricos ou estatísticas que comprovem que alguém se deu bem reagindo a uma agressão de qualquer fonte que seja. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que tira a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Assim nos ensinou Jesus. Dar a outra face a um agressor. Tomo a licença de parafrasear também, para orar por quem está inventando histórias a nosso respeito. Parece coisa de bobo, mas, na verdade, é uma estratégia de guerra. Ao falar bem de quem está falando de você, ou quando você dá a outra face, está gritando para todos ouvirem. Eu não vou reagir. Quando não há reação às provocações, as batalhas se enfraquecem. Todo aquele que ataca espera o revide. Sem revide não há guerra. Quando eu era pequeno, nos momentos em que eu reclamava das confusões com meus irmãos, a minha mãe carinhosamente sempre gritava ao pé do meu ouvido: quando um não quer, dois não brigam. Contorne os contornáveis. Suporte os incontornáveis. A sabedoria é uma ferramenta incrível. Ela mede o que falamos, nos faz pensar no que ainda nem pronunciamos. A sabedoria é tudo de que você precisa para contornar e suportar pessoas. Com sabedoria você aprende a contornar os ladrões de alegria, que são apenas pedras no seu caminho. É com a sabedoria também que você consegue a habilidade para suportar os incontornáveis. Como viver cercado de incontornáveis que são ladrões de alegria? Aqui vão alguns conselhos preciosos. Número 1. Entenda que essa pessoa está doente emocionalmente, por isso não deseja alcançar a paz. Número 2. Promova um ambiente pacífico. Enquanto depender de você, ofensas não devem ser uma opção. Número 3. Jamais coloque o seu foco no ladrão de alegria, e sim no plano divino que decidiu que essa pessoa deveria ser seu parente, colega de trabalho, ou o tipo de incontornável que ela é. Lembre-se de que Deus já viu o seu futuro, e Ele sabe que de alguma forma você precisa passar por esse processo. Cuidado com as redes sociais. Se algo te faz mal, não veja mais. Há poucos dias, eu estava ministrando uma palestra para 2.000 empreendedores e falei o seguinte: não acreditem nas redes sociais. Eu mesmo nunca postei algo que fosse 100% real. Todos se assustaram. Continuei minha linha de pensamento dizendo: pessoal, nunca postei uma discussão minha com Janine. Só posto quando estamos sorrindo em um lugar super lindo. Nunca postei uma foto de carona em um carro velho. Mas quando empresários mandam me buscar de jatinho ou helicóptero, faço stories, fingindo que isso é um dia normal. Encolho a barriga, coloco filtros, dou sorrisos forçados. E não parei por aí. Prossegui. Esta é a rede social como ela é. Ela foi criada para aparências, não para a realidade. Como você ainda usa como parâmetro de comparação? Ninguém posta um boleto vencido, mas exibe o carro na garagem. Ninguém posta as 24 parcelas a pagar da viagem, mas não faltam as fotos tiradas na Torre Eiffel em Paris. A ferramenta então é: se algo faz mal para você, pare de ver, pare de seguir, apenas deixe para lá. Seja seletivo com o tipo de pessoas que você segue, com o tipo de assunto que você procura e com o tempo que você dedica a isso. Evolua espiritualmente. Aqui está uma ferramenta realmente importante. Crescer na vida espiritual, gratidão, servir a quem nunca poderá retribuir a você, amar a quem nem sequer gosta de você. Todos esses são atributos espirituais. Evoluir como ser espiritual não tem a ver com ir à igreja ou com participar de palestras sobre espiritualidade. Esse desenvolvimento está muito mais conectado a engrandecer os atributos
que só quem decidiu fortificar o espírito e enfraquecer a carne pode entender. E é neste momento que sugiro que você estude sobre o cristianismo. Nasceu como uma religião oriunda dos ensinamentos de Jesus Cristo, porém hoje está enraizado na sociedade como estilo de vida. Jesus ensinou os pontos cruciais para a vida espiritual: saudável, amar, perdoar, arrepender-se e servir. Quem está interessado no que a sabedoria bíblica chama de obras da carne, que a saber são prostituição, avareza, glutonarias, bebedices, inimizades, etc., jamais vai compreender a importância de ser grato, de servir aos menores e de amar quem o persegue. Para finalizar este capítulo, pense nisso: os ladrões da felicidade estão soltos por aí, mas existem pessoas que passaram a vida toda em comunidades cheias de vulnerabilidades e nunca foram assaltadas. Pergunta e resposta. Número 1. Tiago, fiz o curso Seja um Especialista em Pessoas, e muita coisa mudou na minha vida e nos meus relacionamentos. Uma dúvida que ficou é: minha mãe está entre a desinteressada e a neurótica, ladra de alegria. Ela faz questão de me dar notícias ruins para acabar com minha semana, e faz de tudo para que eu não seja feliz. Como devo reagir a isso? Bom, neste capítulo falamos sobre isso. Os incontornáveis, quando se revelam ladrões de alegria, nos fazem sofrer bastante, pois justamente eles deveriam ser nosso motivo de alegria. A compaixão, que é a evolução da empatia, deve ser muito usada nesses casos. Os pais, por pior que pareçam, não fazem essas coisas com a real intenção de ferir por ferir, salvo raras exceções. Em geral, eles pensam estar protegendo os filhos, ou simplesmente estão transferindo as frustrações e dores deles mesmos para você. Aconselho você usar a ferramenta da evolução espiritual. Busque servir e amar os que estão ao seu lado, sempre se prontificando a perdoar o mais rápido possível. Além disso, lembre-se de não contar detalhes da sua vida que não sejam extremamente necessários para a convivência, de modo que haverá menos roubo de sua alegria. Conclusão: no mundo ideal, todas as pessoas viveriam felizes e seriam gratas por tudo que possuem. Contudo, no mundo real, isso não acontece, e muitos sentem prazer em acabar com a sua alegria e em tornar o seu dia difícil verdadeiras pedras no caminho. Neste capítulo, então, você aprendeu a lidar com esses ladrões de alegria, reforçando que precisamos aprender a ter uma melhor percepção da nossa realidade. Em seguida, apresentei a você os tipos de ladrão de felicidade: o desinteressado, o intencional e o neurótico. Além disso, reforçamos que as aparências enganam e que devemos ter o cuidado de não provocar os ladrões de felicidade. Finalizamos o capítulo com as ferramentas de proteção que blindam nossa vida contra os sequestradores de alegria. Ter uma identidade, jamais reagir no momento do problema, contornar os contornáveis e suportar os incontornáveis, ter cuidado com as redes sociais, deixando de ver o que faz mal e buscar evoluir espiritualmente. Algumas pessoas tentarão te lembrar do seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro.